TV Nova Nordeste. Está começando um programa Política na TV Nova Nordeste, um programa que tem entrevistas sobre fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno da política, da economia, comportamento, cultura e da história. Vamos falar hoje sobre história. Quem está aqui conosco é o pesquisador da história de Pernambuco, Paulo Santos, jornalista, e vem desenvolvendo um trabalho muito interessante. Publicou recentemente um caderno no Jornal Diário Pernambuco sobre a Revolução de 1817, essa revolução que no próximo ano está fazendo o seu bicentenário, e vem publicando fascículos semanais às segundas no Diário Pernambuco sobre personagens importantes da história de Pernambuco. Isso aí tem um grande valor, porque a história é presente num jornal que tem 190 anos de idade, acompanhando os fatos do estado de Pernambuco, como é o Diário, não é? E agora repisando e recontando essas histórias que tanto interessam aos pernambucanos. Paulo Santos está aqui conosco e vai dizer exatamente isso. O que foi que gerou essa iniciativa para o Diário de Pernambuco publicar essa série tão interessante sobre a história de Pernambuco? Bom, o interesse da nova direção, né? Nos procuraram com o sentido de fazer um trabalho de recuperação da história de Pernambuco. A história de Pernambuco é uma história riquíssima, como você sabe, né? É uma história, se a gente for comparar, inclusive sem pondo de lado aquele ufanismo pernambucano, aquela coisa que nós somos os maiores, mas é fato, né, que nós temos uma história muito mais rica do que a maioria dos estados, das outras regiões brasileiras. E essa história é pouquíssimo conhecida, pouquíssimo explorada, não pouco estudada, na verdade, né? Nós temos grandes historiadores, né? A nível acadêmico, nós temos uma história muito bem... nossa história é muito bem conhecida, muito bem estudada, analisada. Entretanto, a nível de divulgação... Exato. Precisava isso num jornal que desse acesso a mais pessoas sobre essa é uma tipo iniciativa nesse sentido. Eu acho que precisava muito mais, na verdade, né? Quer dizer, o jornal está tendo uma iniciativa muito louvável nesse sentido. Mas é pena que outros, né, que não se discuta, que se fale muito pouco, se conheça muito pouco de uma história tão rica, né? Eu costumo dizer que a história de Pernambuco é como se tivéssemos uma botija enterrada aqui, né? Uma riqueza enorme que não é explorada. Por exemplo, essa data importante, que é o bicentenário da Revolução Pernambucana de 1817, que deu origem, inclusive, à nossa bandeira, a bandeira de Pernambuco, se pode pensar num magnífico evento, numa coisa que realmente marque a história para os pernambucanos se sintam homenageados com esse bicentenário. Mas isso pode acontecer? Olha, o governo do estado formou uma comissão, da qual inclusive eu sou um dos participantes, para organizar esse evento, né? Existe uma comissão organizadora dos eventos do bicentenário da Revolução. Há uma série de propostas de projetos sendo encaminhados. Esperamos que realmente repercuta, que a gente realmente tenha possibilidade, tenha oportunidade no próximo ano de conhecer melhor de todos os pernambucanos, né? Conhecermos o que foi a Revolução de 1817, da sua importância, sabermos da sua importância histórica, que é uma coisa, um patrimônio, né? Que é um patrimônio de Pernambuco. Nós vínhamos conversando sobre isso antes de iniciar o programa. Quanto não vale a Inconfidência para os mineiros, né? Sobre vários aspectos. Sobre o aspecto da autoestima do povo, né? O povo saber que tem uma história, que tem um passado rico, que tem um passado importante, né? Do ponto de vista da projeção política para o Estado, né?
Minas Gerais é um estado que tem história, você sabe que tem história, tem lá o quê? A Inconfidência Mineira, o personagem, Tiradentes, todo etc. país Né? se lembra dessa Inconfidência Mineira. Né? O turismo para o estado, quantas pessoas não vão a Minas Gerais para conhecer, para percorrer as ruas de Ouro Preto, saber da história, etc. Quer dizer, economicamente, politicamente, com um termo de autoestima, a história tem um papel fundamental, além de nos ensinar, né? A história é uma fonte de ensinamentos. Quem não conhece, já dizia o filósofo francês muito importante, Alex Tocqueville, quando o passado não ilumina o futuro, o espírito caminha nas trevas, né? Maquiavel, também nos seus estudos, sobre que é o pai da ciência política contemporânea, dizia também que quem não conhece, que o governante que não conhecia a história não tem capacidade, né, de dirigir. O príncipe que não conhecia a história não vai saber governar. Então, quer dizer, a história é um patrimônio em todos os sentidos. Né? Exato, e principalmente do ponto de vista econômico. Porque imagina, transformando esse bicentenário da Revolução de 1817 num grande evento que pode ajudar a esfera do turismo, pode ajudar na geração de emprego, na geração de impostos, receitas, aumento de visitantes. Então, e também essa questão da autoestima dos pernambucanos diante da dimensão que é dada ao fato, né? Essa Revolução de 1817 foi a primeira vez na história do Brasil em que os brasileiros se governaram, se autogovernaram. Nós tivemos um governo republicano, nós tivemos o primeiro governo formado por brasileiros que governou uma região do Brasil. Né? Nós tivemos aqui a primeira república, né? Foi proclamada uma república, nós tivemos uma república pela primeira vez. Foi assinado o primeiro ato abolicionista da nossa história aqui no Brasil em 1817. Nós tivemos o primeiro exército, a primeira marinha, o primeiro embaixador dos Estados Unidos, que foi Cruz Cabugá. Né? Quer dizer, é um evento de uma grandeza extraordinária. Chegou até a imprimir dinheiro, né? Ou não? Não chegou-se a imprimir, mas teve a primeira gráfica, que nunca havia funcionado uma gráfica aqui, funcionou e rodou aqui também durante a Revolução. A primeira polícia, não existia polícia no Brasil. No regime colonial português não havia prisões arbitrárias, etc., feitas por soldados da tropa, etc., né? Um órgão de segurança pública, a primeira vez que funcionou foi aqui em Pernambuco. Você imagina, né? Todas esses fatos, né? Esses fatos, esses acontecimentos, esses eventos, né? A importância desse evento para a história do Brasil. E, no entanto, é pouquíssimo conhecido dos próprios pernambucanos. Né? O dia, quando a Revolução completou 100 anos, em 1917, foi feriado nacional, o dia 6 de março. Né? A bandeira de Pernambuco é a primeira bandeira brasileira. Né? No seu formato original, ela tinha não só uma estrela, ela tinha 3 estrelas, representando Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que foram os 3 estados que formaram, que participaram. Se tivesse triunfado, seria a bandeira do Brasil. Outras províncias seriam outras estrelas que iriam ser acrescentadas à bandeira. Esse era o projeto, né, da Revolução. E, além dessas prioridades, desses avanços, houve a questão política, o próprio formato político, o próprio projeto político, extremamente democrático, avançado, progressista, inclusive para os padrões da época. Para você ter uma ideia, chegou-se a discutir a participação feminina, né? Chegou-se a fazer uma lista, não aqui na Paraíba, das mulheres, de quem eram, porque as mulheres só tiveram direito a voto na Revolução de 30, né? Nos anos 30, aqui após os anos 30. Exato, aqui no Brasil. Tinha esse elemento da vanguarda, né? E o que teria sido o móvel que levou a essa Revolução de 1817? Foi o quê? A encrenca com os portugueses? Mas a encrenca com os portugueses era velha, né? Desde os brasileiros, quer dizer, nós éramos, durante o período colonial, nós éramos explorados descaradamente pelos portugueses, né? O sistema colonial era montado para sugar o Brasil, né? Por exemplo, todo o comércio
estava nas mãos de portugueses. Então, tudo que se comprava, e particularmente aqui em Pernambuco, que não se produzia. Pernambuco nunca produziu alimentos. Pernambuco plantava cana e algodão para exportação e importava tudo que precisava. Então, como o comércio era dominado pelos portugueses, você comprava tudo que você precisava a um preço que eles cobrassem e vendia-se o açúcar e o algodão ao preço que eles queriam pagar. Começa por aí. Né? O sistema tributário é absurdo. Por exemplo, havia um imposto aqui em Pernambuco, no Recife particularmente, que pagava para iluminação elétrica, para iluminação pública, a óleo de baleia, né, que eram as coisas. Agora, um detalhe, sabe onde é que essa iluminação era feita? No Rio de Janeiro. Então, pagava-se aqui um imposto que servia para iluminar o Rio de Janeiro. Não iluminava aqui a nossa cidade? Não, iluminava o Rio de Janeiro. Esse imposto era pago aqui para iluminar o Rio, né, onde estava a corte. Por aí afora, né? Então, os brasileiros eram considerados cidadãos de segunda categoria. Então, por exemplo, um dos personagens principais, talvez o principal líder da Revolução, Domingos José Martins, ele namorava a filha de um português rico. Ele passou 4 anos namorando com a filha de um português rico. E era um sujeito bem de vida, né? Bem de vida, branco, educado, né? Negociante, um sujeito. Mas ele não podia casar com a moça pelo simples fato de ele ser brasileiro, era capixaba. Né? O português preferia entregar a filha dele a um caixeiro de loja, desde que fosse europeu, a um brasileiro, mesmo que fosse uma pessoa de bem, etc, etc. Então essa era a situação, esse era o quadro, né? Então o sujeito precisou fazer uma revolução para derrubar o governo, para poder casar com a moça. Ele fez, né? Mas essa história, já voltando à pergunta, o senhor disse a pergunta, não foi uma coisa fortuita, que surgiu espontaneamente, etc. Na verdade, havia todo um processo, né? Desde há muito tempo a maçonaria trabalhava nesse sentido, né? Não havia partidos, não havia sindicatos, etc. Era através da maçonaria que essas pessoas se organizavam, que essas pessoas que tinham ideias de vanguarda, progressistas, se organizavam. Então havia um trabalho que já durava muito tempo, e finalmente explodiu em 1817. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar nossa conversa com o pesquisador em História, o jornalista Paulo Santos. Falamos sobre o bicentenário da Revolução Pernambucana de 1817. Até já. Tudo vira notícia, mas algumas fazem pensar. Mudam a forma de enxergar o mundo e transformam você. Nova Folha de Pernambuco. Novo projeto gráfico. Nova abordagem jornalística. Mais moderna, ágil, analítica e dinâmica, para deixar você sempre bem informado. Bom, está aí algo que nunca vai mudar. Folha de Pernambuco. Virou notícia, mudou você. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Estamos de volta no programa Políticas, aqui na TV Nova Nordeste, conversando hoje com o pesquisador em História, Paulo Santos, jornalista Paulo Santos. Ele vem desenvolvendo um trabalho no Diário de Pernambuco sobre a Revolução de 1817, que faz seu bicentenário agora no próximo ano. E também vem publicando fascículos da história pernambucana no Diário de Pernambuco. Isso é muito interessante porque dá acesso a muitas pessoas a esse tipo de informação. Ó, Paulo Santos, no primeiro bloco focamos muito a Revolução de 1817, mas esses fascículos que você vem publicando no Diário de Pernambuco falam dos personagens da história pernambucana. E dentro desses personagens são personagens controversos, são personagens portugueses que se misturam com os brasileiros.
e atuam politicamente, ora economicamente, ora estão de um lado, ora estão de outro, dentro daquele espectro político da época, né? Como é que você está selecionando essas figuras? Bom, a ideia, o projeto se chama Pernambuco, História e Personagens, né? Na verdade, é uma tentativa de contar a história de Pernambuco, narrar a história de Pernambuco a partir do seu momento de fundação, com a chegada de Duarte Coelho e a implantação do sistema, né, das capitanias hereditárias, a capitania de Pernambuco, até os dias de hoje. E essa história é contada, não contada pelos seus personagens, biografias dos personagens, das pessoas que fizeram essa história, construíram essa história, né? Então, à medida que a gente conta a história do Duarte Coelho, a gente conta um pouco do processo, como foi que se deu a colonização, né? O processo de colonização, a implantação dos primeiros engenhos de açúcar, o processo do início, né? Da formação econômica e da ocupação do Estado. Aí, em seguida, quem é que vem? O filho dele, que através do qual, né, por que esse personagem foi escolhido? Porque já conta a etapa seguinte, né? Então, como foi os primeiros 100 anos, por exemplo, né, o Duarte Coelho deu início, e depois, em seguida, o que é que houve nos anos seguintes, né? Uma fase áurea de Pernambuco que pouca gente sabe, né? Que Olinda, a capital, era chamada de cabeça do Brasil, né? A cidade mais importante, a cidade mais rica da América Latina, né? Então, aí a terceira etapa, vem o neto dele, o Matias de Albuquerque, e por assim, que os personagens, na verdade, são escolhidos de forma, porque tem muito personagem que poderia ser... Muita coisa aí veio... a não ser alguns, assim, excepcionais, Maurício Nassau, os outros, Duarte Coelho, o próprio, e outros que teriam necessariamente que fazer parte dessa lista, né? Também alguns são pensados de maneira através deles, a gente fala, por exemplo, um secretário, um personagem pouquíssimo conhecido, o secretário de Maurício Nassau, Gaspar Dias Ferreira, um judeu, um personagem muito interessante, né, mas que não é... A sua importância ali nessa narrativa entra para a gente contar o papel dos judeus aqui durante a ocupação, durante o período holandês, né? E por aí vai. Então, personagens que, como eu disse, necessariamente teriam que entrar em qualquer lista dos grandes personagens da história, complementados por outros que não têm tanta visibilidade, ou que não são menos conhecidos, mas cuja biografia e cuja atuação, cujo período, serve para a gente ir compondo, como se fosse tijolinho por tijolinho, uma construção que é a história do Pernambuco em seu conjunto. Os seus personagens. Há uma curiosidade, por conta da localização estratégica de Pernambuco, do Recife, do Porto, da ligação direta com a Europa, isso daí, além de mercadorias, também trouxe ideias iluministas, ideias revolucionárias para o Estado, né? Uhum. No século XIX, né? A partir da Revolução Francesa, etc., que é um pouco antes, quando começa, a partir da Revolução Francesa e da vinda, né? Que a Revolução Francesa provoca, Napoleão vem em seguida, né? E mexe com toda a estrutura do transferência da corte para o Brasil. A corte vem para o Brasil, isso obriga, né? Até a chegada da corte, os portos, aquela velha história, né? Os portos eram fechados, ou seja, não havia intercâmbio de mercadorias nem de ideias com outros países que não Portugal, que é um país extremamente fechado, conservador, né? Repressivo. A partir daí você começa a ver um intercâmbio de ideias, as ideias iluministas começam a vir para cá. Na verdade, em Pernambuco, antes disso, atenção, a vinda do rei de Portugal para cá foi em 1808, né? A gente pode falar geralmente a partir do rei, mas em Pernambuco antes disso. Tem um personagem importantíssimo nessa história chamado Monsenhor Arruda Câmara, que ele foi para a Europa estudar, né? Acompanhou a Revolução Francesa lá de perto, na França, voltou para cá, fundou uma loja maçônica
chamado Areópago de Itambé, e já no início do século, já antes da virada do século, os 1800, ele já difundia aqui, já pregava aqui, já espalhava as ideias democráticas, avançadas, etc. Né? Extremamente avançado. Né? Fim da escravidão, valorização todas as pessoas, ideias de cunho socialista, vamos dizer assim. Né? Exato. Curioso se a gente observar é que todos esses movimentos políticos para reforma do Estado, da mudança, promover a mudança, eram promovidas pela nobreza ou pelo clero. As classes populares não tinham muito acesso a participar diretamente desse processo, não. As classes populares eram mantidas na mais absoluta ignorância, né? E não tinham acesso à educação, não existia educação. Em Portugal houve no século XVIII, um personagem importante, o Marquês de Pombal, que tentou criar escolas, né? Lançou jornais, tentou modernizar Portugal. Mas assim que o protetor dele, o rei, morreu, ele foi absolutamente houve um processo chamado viradeira, fez com que Portugal era um país extremamente conservador, extremamente reacionário, e isso se refletia aqui, né? Então só uma determinada parcela da elite, né, pequenas pessoas que tinham algum acesso ao estudo, quem? Padres principalmente, daí a Revolução de 1817 é chamada também de Revolução dos Padres, porque os padres compunham a elite intelectual, né? São eles que tocaram o governo, basicamente. Padres, alguns comerciantes, alguns funcionários públicos, alguns oficiais militares, algumas pessoas assim, que tinham algum acesso à educação e que podiam, né? E não existia partido, não existia pensamento, liberdade de pensamento, não existia nada. Então, essas pessoas se organizavam através da maçonaria, que era uma sociedade secreta, né? Daí essa não participação. A participação popular se dá através de movimentos de resistência. O Quilombo dos Palmares, por exemplo, é mais um episódio da história pernambucana que é de uma grandeza extraordinária, né? Aí você vai dizer, mas não foi em Alagoas? Alagoas pertencia a Pernambuco, né? Alagoas foi tomada de Pernambuco como castigo pela Revolução de 1817, pelo rei Dom João VI. Certo? Exato. E essa relação Pernambuco com a corte no Rio de Janeiro sempre foi muito tumultuada. Perdemos Alagoas por conta da Revolução de 1817, depois perdemos uma parte que hoje está com a Bahia, na área de Barreiras, onde se planta soja, Exatamente. uma grande extensão de terra, de grande desenvolvimento, por conta da Revolução Praeira de 1824, não é isso? Por conta da Revolução... Determinado já pelo Pedro I, não, imperador? O pai, Dom João VI, nos tomou as Alagoas, com 60 e poucos mil quilômetros quadrados, e o filho dele, Dom Pedro I, nos tomou a metade da Bahia. Toda a margem esquerda do São Francisco, que hoje pertence à Bahia, era pernambucana também, e foi tomada em 1824 como castigo pela Confederação do Equador. Pernambuco perdeu, se eu não me engano, ele tinha 170 mil quilômetros quadrados e foi reduzido a 98, por aí você tira, né? A 30%, sei lá, um pouco mais, 170 para 98, você faça a conta aí. A perda territorial foi imensa. Os pernambucanos parece que têm esse caráter meio crítico em relação aos governos centrais, né? Mesmo Exato. Na República, não é? Muitos governadores de província e depois de Estado foram contrários a definições vindas do governo central e foram punidos por isso, né? Mais recentemente a gente analisa até as indisposições entre Miguel Arraes, José Sarney, entre Jarbas e Lula, Jarbas e Fernando Henrique, esse tipo de coisa, esse tipo de conflito na defesa do interesse pernambucano, né? Rapaz, essa história começa com Duarte Coelho, porque Pernambuco ele nasceu como uma espécie de, que hoje se chama de PPP, né, parceria público-privada. O rei não tinha dinheiro para... Portugal não tinha recursos para promover a colonização do Brasil, e que o rei fez, Dom João III, dividiu e doou
a pessoas, empresários, vamos chamar assim, que se dispusessem a vir aqui e investir na colonização, na ocupação. Duarte Coelho, a terra era doada, era uma doação para o sujeito e a família dele. Né? O sujeito vinha para cá, ele era rei. Ele tinha condições, teoricamente, né? Quer dizer, ele só deveria pagar alguma coisa à coroa, mas aqui tinha direito de fazer as leis, nomear juiz, etc., né? Fazer, praticamente, governar como se fosse um pequeno rei. Só que, na prática, quando começou a dar certo, a coroa começou a querer interferir. Né? O negócio está dando, né? Tá lucrando, o açúcar é extremamente lucrativo na época. E a coroa começa a querer intervir no Estado. E já começa a reclamação a partir do Duarte Coelho. Ele já brigava com ele, mandava carta para o rei, etc. e tal, reclamando. Foi para lá, inclusive, morreu indo para Lisboa fazer uma reclamação das ingerências aqui. Né? Esse processo continua. Aí vem os holandeses, né? Que ocupam, etc, etc. E são expulsos daqui pela elite, os plantadores, né? Comandados pelo André Vidal de Negreiros e o João Fernandes Vieira, que expulsam os holandeses. Né? E aí querem retornar ao regime antigo, ou seja, em que os pernambucanos praticamente se autogovernavam. E a coroa não permite, eles começam a brigar com a coroa. E tem a confederação, aliás, desculpe, a chamada Guerra dos Mascates, em 1702, que é uma briga. Então, há uma disputa. Pernambuco, desde o início, ele vem brigando, ele tinha esse espírito de enfrentamento com relação ao governo. Em primeiro lugar, ao governo português, à monarquia portuguesa, a Holanda, em seguida, novamente, a coroa portuguesa, né? E aí vai se estendendo. Aí, após a independência, com relação ao governo do Rio de Janeiro. Né? É um espírito de autonomista, né? De independentista e não todas as vezes, muito mais progressista, democrático, etc. Esse é um bom tema para se discutir agora no bicentenário da Revolução de 1817, que os pernambucanos devem participar, devem olhar essa questão com muita atenção. Paulo, muito obrigado. O pesquisador em História Paulo Santos, jornalista Paulo Santos, esteve aqui conosco conversando sobre esse caráter dessa comemoração importantíssima para a história de Pernambuco e para os pernambucanos. Muito obrigado e até o próximo programa.